Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Hoje a gente vai ver a palestra O que a Escola Não Nos Ensina. 7 habilidades essenciais para a formação de empreendedores. Aos 25 anos, João Cristofolini já lançou um livro e mais de 4 empreendimentos. Inquieto e perspicaz, começou sua trajetória aos 21 anos, abandonando a faculdade para criar seu primeiro negócio sem dinheiro. Firmou parceria com os maiores autores e gurus brasileiros das áreas de empreendedorismo, liderança, vendas, marketing, educação financeira, entre outros. Hoje está à frente de empreendimentos nas áreas de educação, tecnologia, saúde e social. É palestrante, autor do livro O que a Escola Não Nos Ensina. Consultor e está presente nas principais mídias brasileiras quando o assunto é empreendedorismo, inovação e educação. Também escreve mensalmente como colunista para renomados canais da área, como Administradores, Empreendedores, Dinheirama, Startup, entre outros. Em 2015, recebeu o prêmio Osiris Silva, como destaque por fomentar o empreendedorismo do país. Peço uma salva de palmas para o João Cristofolini, por favor. Vamos fazer o selfie? Oi? É a hora do selfie? Vamos lá. O mundo conectado. Agora, então. Quem aqui quer fazer selfie? Só isso? Só isso quer fazer selfie? Ah, não me conformo com isso. Quantas pessoas realmente aqui querem fazer selfie? Só isso? Não está me convencendo. Ah, não. Eu vou fazer mais uma pergunta. João, você pergunta, vai. Então tá, vamos lá, uma selfie antes da gente começar, pessoal. Pode ser? Pode. Opa, maravilha. Aqui em cima. Todo mundo levanta o braço aí, então. Aê! Me falaram agora que eu vou pegar o lado direito e esquerdo, para ser justa, tá? Gente, boa palestra e sejam bem-vindos. Obrigada. Olá! Será que a escola ensina tudo o que precisamos saber para enfrentar o mercado profissional? O empreendedor João Cristofolini acredita que não, e aborda esse tema em seu livro O que a Escola Não Nos Ensina. Nesta edição especial do ADM Talks via streaming, trocamos algumas ideias sobre o assunto, e ele começou o papo falando por que decidiu não seguir o modelo tradicional de educação. Vamos ver o que ele disse. Ah, e para conferir as outras partes da entrevista, basta clicar nos links que estão no final deste vídeo. Apesar de nunca ter sido o melhor aluno da sala, da classe, sempre ter passado de ano com notas medianas, eu tive talvez a oportunidade, a felicidade ou a causalidade de ter acesso e de ler aos 13 anos de idade. O meu primeiro livro, na verdade, é o clássico Pai Rico, Pai Pobre. E a partir daquele momento eu entendi pelo menos aquilo que eu não queria seguir, aquilo que eu não queria ser. Para mim estava claro que aquele modelo de ir para a escola, tirar boas notas, entrar numa boa faculdade, conseguir um bom emprego, não fazia mais sentido. A partir daquele momento eu consegui entender e consegui talvez despertar dentro de mim uma missão, um propósito bastante cedo, na qual eu queria de fato ser dono do meu próprio negócio, onde eu queria gerar empregos e não procurar empregos. E quanto mais eu estava
praticando, quanto mais eu estava no dia a dia do trabalho, do negócio, do empreendimento, quanto mais eu estudava sobre empreendedores de sucesso, menos interesse, por incrível que parecia, eu começava a ter da sala de aula tradicional. Eu sentia que aquele ambiente, o ambiente escolar, o ambiente da educação tradicional, ele falava uma linguagem completamente diferente daquela que eu estava vivenciando na prática. Enquanto eu lia sobre empreendedores de sucesso, eu ouvia na sala de aula teoremas e teorias das quais eu nunca, talvez, utilizaria na minha vida. Enquanto que eu estava pensando em construir negócios, eu aprendia, eu ouvia sobre a necessidade de estudar, de me preparar para entrar numa boa faculdade, para prestar um bom vestibular e para aí, talvez, conseguir entrar em um concurso e ter a sua estabilidade financeira. Olá pessoal, boa tarde novamente. Bom, primeiro um grande prazer, uma grande alegria estar aqui nesse domingo à tarde compartilhando com vocês um pouquinho de experiência, de conhecimento e também uma grande alegria de ver esse grandioso evento do Sebrae, né, com tantas pessoas. A gente vê realmente como que o brasileiro está interessado para o empreendedorismo, como o empreendedorismo realmente é a bola da vez, né? Eu acho que somente o empreendedorismo que é possível e permite que a gente consiga mudar a situação do nosso país e permite que a gente consiga, de fato, construir novas oportunidades, gerar novos empregos, distribuir renda. É somente com o empreendedorismo, de fato, que a gente consegue fazer isso. E a Feira do Empreendedor hoje é um grande retrato, de fato, de como que nós estamos avançando e evoluindo cada vez mais o Brasil como um país empreendedor. Bom, e o meu objetivo na minha palestra hoje, ela está dividida em 3 partes. Eu vou primeiro contar para vocês um pouquinho das minhas experiências, das minhas histórias dentro do empreendedorismo. Eu quero mostrar para vocês como, de fato, desculpas como uma idade talvez não tão alta, ou falta de dinheiro, falta de conhecimento, falta de contato, não são, de fato, desculpas para não conseguir iniciar um próprio negócio, para não conseguir empreender. Através da minha história, eu quero mostrar para vocês que, de fato, não existem desculpas e está muito mais ligado com comportamento, com decisão, com atitude, do que qualquer outra desculpa. Junto com isso, eu vou compartilhar também com vocês as 7 habilidades que foram fruto desses praticamente 10 anos que eu venho estudando e convivendo com muitos empreendedores, com muitos investidores, construindo um negócio, as quais eu considero 7 habilidades indispensáveis que a gente não aprende na sala de aula, que a gente não aprende na escola e são, de fato, indispensáveis para a gente, como empreendedor, para a gente se capacitar e para a gente começar qualquer tipo de negócio. Bom, eu desde muito cedo... Acho que não está funcionando aqui. Desde muito cedo, aos 13 anos de idade, eu ouvi dos meus familiares e pessoas próximas que eu deveria entrar numa boa faculdade, que eu deveria conseguir um bom emprego, que eu deveria conseguir seguir uma carreira em uma grande empresa, aí talvez esperar durante 30 anos, né, para conseguir a tão sonhada, almejada aposentadoria, né, depender do nosso querido INSS. E eu sempre fui ensinado por isso e acredito que muitos de vocês também ouviram isso desde muito cedo, né, por familiares, pela sociedade. Nós sempre fomos ensinados a seguir esse caminho tradicional. E não tem nada de errado em seguir o caminho tradicional. O problema é que esse não é o único caminho, né? Desde pequeno me ensinaram que esse era o único caminho e era o caminho correto, de fato, a seguir. Porém, mesmo me passando, me orientando que esse era o caminho correto, eu observava ao meu redor e eu via pessoas infelizes, via pessoas que não tinham tanto sucesso assim, via pessoas que não estavam bem financeiramente, que não estavam contentes com o seu trabalho. Então aquilo começou a me gerar um certo incômodo, né? Como que aquele caminho tradicional, aquele caminho que realmente foi de fato tão estimulado pelas pessoas, ele não estava trazendo os resultados que ele prometia. Isso me gerou um incômodo e me fez começar a pesquisar. Eu comecei a pesquisar, comecei a ler, busquei conhecimento, informação, de fato, de histórias de pessoas de sucesso. Eu queria realmente descobrir se aquele era o único caminho, se outras pessoas que fizeram a diferença no mundo, pessoas que construíram grandes negócios, construíram grandes histórias, se essas pessoas tinham de fato seguindo esse mesmo caminho. E eu comecei a observar que não,
de fato, esse não era um caminho, existiam caminhos alternativos, caminhos diferenciados, tanto em relação a trabalho, tanto em relação à educação, tanto em relação a investimento, em relação a dinheiro. Eu comecei a observar que, nos dias que nós estamos hoje, existem diversos caminhos, e não apenas um caminho, como nos foi ensinado desde pequeno. E junto com esse processo de aprender, de estudar e de ler os principais livros de empreendedores, de líderes de sucesso, eu comecei também a praticar muito cedo. Com 15 anos eu comecei a ter a minha primeira experiência. Eu costumo dizer que é o meu primeiro MBA de negócio, foi com 15 anos de idade. Também recomendo que todas as pessoas, quanto mais cedo possam começar dentro de uma empresa, quanto mais cedo possam ter na prática experiência, porque a gente só aprende na prática, né? Livros, conhecimento, palestras nos dão base, nos dão orientações, nos dão caminhos, mas só na prática, só errando, fazendo, testando, praticando, que a gente de fato consegue aprender de fato. E eu com 15 anos de idade tive a grande satisfação, a grande oportunidade, talvez, de já conseguir gerenciar uma equipe de mais de 15 pessoas, de desenvolver programa na TV e de fazer várias ações dentro do empreendedorismo, que de fato foi o meu primeiro MBA de negócio, como eu costumo dizer. E junto com isso, ou em conjunto com isso, quanto mais eu lia, quanto mais eu empreendia, menos sucesso eu tinha no caminho tradicional. Apesar de ser um ávido leitor, eu até costumo dizer que eu acabava matando a aula para ficar na biblioteca lendo sobre empreendedores de sucesso, mas em contrapartida acabei não tendo um resultado tão satisfatório dentro da escola, acabei reprovando no ensino médio, inclusive, não seguindo de fato a orientação. Apesar disso, concluí, finalizei, e aos 21 anos de idade eu resolvi entrar uma nova experiência. Eu queria conhecer de fato dentro das empresas como que funcionavam as empresas, o mercado financeiro, o mercado econômico, e eu busquei então um estágio como trainee dentro de uma corretora de investimentos, uma grande corretora de investimentos, e comecei então a me inteirar ainda mais sobre o mercado financeiro, sobre como as empresas funcionavam. E nessa empresa, com 3 meses dentro dessa empresa, eu tive mais uma insatisfação. Eu via que de fato aquilo não era o caminho que eu queria seguir, não estava contente com aquilo, e eu queria de fato construir a minha própria empresa de educação. Eu via que seguindo os caminhos impostos pela empresa, no que se refere à educação, no que se refere à forma de ensinar as pessoas, também não era a forma mais adequada. Então, com 21 anos de idade, eu de fato descobri e entendi, eu tive de fato essa vontade de começar o meu primeiro negócio independente, meu primeiro negócio solo, digamos. E para isso, eu resolvi abandonar a faculdade. Já tinha continuado os estudos, entrei na faculdade, mas resolvi então abandonar a faculdade para me dedicar unicamente aos negócios, porque eu sentia que tudo aquilo que eu aprendia dentro da escola, não que a escola não seja importante, a faculdade não é importante, mas ela está muito distante da prática e principalmente do que se refere a empreendedorismo, né? A escola tradicional, a faculdade tradicional, isso que eu falo inclusive no meu livro, que eu vou comentar com vocês depois, ela nos ensina a seguir aquele caminho tradicional que comentei com vocês no início. Ela não ensina a seguir caminhos alternativos. Então eu optei por abandonar a faculdade, o que não quer dizer que eu parei de estudar, muito pelo contrário. Muitas pessoas me perguntam quando que eu pretendo voltar a estudar, né? Como se eu tivesse parado de estudar. Eu busquei caminhos alternativos, eu busquei outros caminhos de educação, apenas não busquei o caminho tradicional. E esse aqui era o meu cenário. Eu estava com 20 anos de idade, tinha sido reprovado no ensino médio, não tinha terminado a faculdade, não tinha dinheiro, não tinha contato, não tinha experiência, mas eu tinha muita vontade. É um cenário bem favorável, né? Bem otimista, mas eu tinha vontade e é isso que importava. A vontade para mim era o que mais importava, e eu queria de fato começar o meu primeiro negócio de educação financeira, inclusive, que era onde eu estava dentro da corretora. E aí vem a primeira pergunta: como então criar um negócio sozinho? Como um cara de 21 anos de idade vai criar sua empresa de educação financeira, vai ensinar pessoas a administrarem seu dinheiro, se ele mesmo não tem dinheiro, se ele mesmo não tem experiência, se ele mesmo não tem contatos? Fica um pouco difícil, né? Mas aí vem talvez a nossa primeira lição de empreendedorismo. Você não precisa ser a melhor pessoa, você precisa encontrar e estar com as melhores pessoas. E eu entendi isso muito cedo. Eu entendi isso aos 21 anos de idade, que mesmo que eu estava nesse cenário desfavorável, eu poderia buscar pessoas que complementavam o que eu não tinha, que poderiam complementar o meu conhecimento, a minha experiência. E por isso, então, eu busquei nada mais nada menos que os maiores especialistas da área. Eu busquei os maiores especialistas de educação financeira. Na verdade, eu convenci eles, eu vendi a ideia de um negócio para eles 5 minutos antes de começar uma palestra. Eu apresentei uma proposta para ele e acabei, no caso, firmando parceria com ele e aí construindo o meu primeiro negócio de educação financeira, agora com o aval, né, dos maiores, ou de um dos maiores educadores financeiros do Brasil. Bom, eu tinha
eliminada a primeira dificuldade, o primeiro problema. Não estava mais sozinho, tinha uma pessoa que tinha conhecimento, tinha experiência, tinha respaldo na área, mas continuava ainda com um problema, continuava ainda sem dinheiro. Né? Já tinha o contrato, já tinha a parceria, mas precisava ter dinheiro para conseguir implantar e para fazer esse negócio acontecer. Mais um problema, isso eu vou falar bastante, eu faço questão de falar isso, para a gente entender que a vida de um empreendedor é feita de vários problemas. E em cada problema a gente tem a oportunidade de desistir, né, de abandonar, de voltar para aquele caminho tradicional, ou de pensar como que a gente pega esse problema e transforma esse problema numa oportunidade. Né? Apesar de parecer clichê para muitas pessoas, eu sempre digo que empreender é transformar problemas em oportunidades. Nada mais do que isso. E por isso, para mim, quanto mais problemas, eu adoro problemas, porque todo problema que surge na minha vida, eles se transformam num negócio. E esse era mais um problema. Não tinha dinheiro, então como trazer dinheiro para começar esse negócio? Aí mais um desafio. Nós tivemos a ideia de como nós precisávamos montar um escritório, uma estrutura física, ter uma estrutura de uma empresa, não tínhamos dinheiro para isso. Nós tivemos a ideia de tentar, naquela época, hoje é muito comum, mas naquela época não tinha ainda, que eram escritórios virtuais ou coworkings, né, que eram várias empresas que dividiam o mesmo espaço de trabalho para reduzir custos operacionais, de publicidade, de marketing, etc. Então a gente teve a ideia de fazer uma palestra na cidade, em Blumenau, Santa Catarina, uma palestra para empresários. Eu nunca tinha feito uma palestra na vida, né, mas me predispus a fazer uma palestra para tentar vender essa ideia, essa proposta para outras pessoas que estavam começando o seu negócio, que se quisessem talvez dividir aí custos de escritório, custos operacionais. Inicialmente a gente faria uma palestra para cerca de 100 pessoas, mas com o grande defeito de pensar sempre grande, eu e meus sócios passamos na frente do maior teatro da cidade e acabamos fazendo uma palestra para quase 700 pessoas, com transmissão inclusive pela televisão, e de lá conseguimos resolver mais um problema, que era trazer mais empresas para compartilharem dos nossos cursos, dos nossos custos. Né? E aí mais problema, tinha contato, tinha dinheiro, agora eu precisava desenvolver os cursos, eu precisava fazer os cursos de educação financeira. E aí mais um problema. Inicialmente nós montávamos o curso e mandávamos para o Gustavo Cerbasi, que era o autor que eu comentei para vocês, para ele revisar e para ele dar o carimbo dele, o aval dele. E o conteúdo ia para ele e voltava, ia para ele e voltava. Ele sempre falava, consulte o livro X, o livro Y, nas páginas tais, para consultar aquele conteúdo. E o conteúdo ia, voltava, quase pensando em desistir, a gente não conseguia finalizar esse curso, veio mais um insight. Se toda hora ele mandava a gente pegar aquele maldito livro e adaptar o livro no curso, né, por que não transformar o livro em curso? Né, então, desse insight surgiu uma proposta inovadora que teve uma repercussão muito grande na mídia brasileira, em vários canais renomados, como a primeira empresa de educação que transforma livros de sucesso em cursos interativos. A gente começou com esse autor de educação financeira, depois abrimos o leque para vários outros autores de empreendedorismo, vendas, liderança, marketing, partindo do princípio que a gente sabe que, infelizmente, grande parte dos brasileiros não tem o hábito de leitura, né, então nada mais fácil que pegar um conteúdo que já existe, que já foi criado, e transformar aquele conteúdo numa forma muito mais didática, dinâmica, para ensinar através do curso. Bom, até aí tudo bem, o caminho parecia estar muito bem, a empresa crescia bastante, fomos notícia nas principais mídias do Brasil, tínhamos mais de 30 franquias pelo Brasil, a gente trabalhou com um sistema de franquia do norte a sul, tudo parecia bem, né, mas como toda história de empreendedor, o caminho é sempre cheio de obstáculos, cheio de dificuldades, e a gente teve mais um problema. E esse problema surgiu mais uma oportunidade. Aquele primeiro autor que nós tínhamos fechado o contrato acabou saindo da empresa, acabou saindo do negócio, e isso nos fez, na verdade, criar uma nova proposta que hoje, inclusive, está disponível se vocês acessarem o site, que é o MBA Empreendedor. Hoje é uma escola de empreendedorismo online, não é mais física, é online, onde nós temos vários cursos de empreendedores, de líderes, de palestrantes de sucesso, de fato, no verdadeiro MBA de empreendedor. Eu digo que aprender a empreender tem que ser com quem já empreendeu, né? Não com quem está apenas na teoria. Então, nada mais fácil de aprender com quem já empreendeu também. Bom, e dali em diante foram vários outros problemas, e cada problema, como a apresentadora comentou, hoje eu tenho 4 negócios, e todos os meus negócios surgiram de problemas. Eu comentei para vocês o primeiro, e assim foram com todos os outros. Uma empresa de educação, uma plataforma de produção de cursos, surgiu de um problema que nós tínhamos também. Tínhamos problema para produzir cursos de forma manual, e isso se transformou em um novo negócio. Outros problemas também se transformaram em novos negócios. A startup de Connect Moves, que é uma startup de saúde, também surgiu de um problema da falta de motivação para praticar atividade física, nasceu mais um negócio.
que foi notícia também em grande parte das mídias nacionais, e assim foram com vários outros negócios também. Sempre através de problemas, né? Por isso que eu falo muito, problemas. Cada problema transformou em uma oportunidade, um novo negócio. Logicamente que pelo caminho muitas pessoas ficaram, muitos sócios que eu tinha no negócio, no projeto, acabaram abandonando o barco do meio do caminho, né? Porque talvez não estavam ainda preparados ou conscientes da necessidade de enfrentar os problemas, de saber que de fato empreender é resolver problema. Então essa de fato é a principal lição que eu trago dentro do empreendedorismo. E com isso você me pergunta um pouco, como que esse cara consegue ter tantas ideias? Como que esse cara consegue ter tantos negócios? Será que tem alguma coisa diferente? Será que tem alguma coisa especial? Muitas pessoas criam esse rótulo que empreendedor é um gênio, é uma pessoa supernatural, é um super-herói, né? E eu sempre digo que, na verdade, empreender é muito simples, não tem mistério. O grande problema é que as pessoas têm medo. As pessoas têm medo de errar, as pessoas têm medo de tentar, as pessoas acham que o caminho é fácil, que o caminho não tem dificuldade, não tem problema. E, na verdade, o que eu fiz foi sempre isso. Como eu comentei, foi, em cada problema, analisar o problema de uma forma positiva, de uma forma otimista, né, e transformar esse problema dentro de um negócio. 3 dicas bem rápidas que eu dou para vocês de como ter ideias. Isso me perguntam muito, como que tem ideias de negócio? 3 dicas bem práticas, bem rápidas. A primeira, amplie o seu leque de conteúdo de estudo. Leia sobre conteúdos diversificados. Eu leio sobre tudo que é tipo de coisa, tudo que é tipo de assunto. Quanto mais eu aumento o meu repertório mental, quanto mais nós aumentamos nosso repertório mental, mais fácil é conectar ideias. Porque ideias, na verdade, o que elas são? Elas são conexões de pontos e de assuntos diferentes. Uma ideia, se a gente for observar, por exemplo, um iPhone, se a gente for observar qualquer produto de sucesso, o que ele é? Ele é a conexão de produtos diferentes, ele é a conexão de áreas diferentes, é a conexão de assuntos diferentes. E a grande parte das pessoas, elas fazem justamente o processo contrário. Eu faço faculdade de administração, me especializo em administração, faço pós em administração, mestrado, doutorado e sou um especialista em administração. Ou em qualquer outra área, né? E sendo que ideias e inovação surgem de áreas diferentes. Então, quanto maior o seu repertório, quanto maior o seu leque de conteúdo de conhecimento, mais probabilidade, mais provável, mais fácil de gerar novas ideias. A segunda coisa, que é um grande mito, a maioria das pessoas tem medo de compartilhar a sua ideia. Ah, não, a minha ideia vale muito, a minha ideia vale R$1 milhão, a minha ideia é a sacada do ano. E esse é um grande erro. Na verdade, todas as ideias, todos os negócios, eles vão se transformando e se lapidando durante o caminho. Então, quanto mais você falar sobre a sua ideia, sempre quando eu tenho uma ideia, lembra, a ideia nasceu do repertório de conteúdos diferentes, no primeiro ponto. Segundo ponto, a ideia nasce, ela se transforma. Enquanto que eu falo e espalho essa ideia para o universo, para outras pessoas, quando captam essa minha ideia, me ajudam a lapidar essa ideia, eu encontro pessoas no meio do caminho. E o terceiro ponto, que também é muito importante, não achar que a sua ideia não está preparada para ir no mercado, né? Não achar que a sua ideia não está pronta, que não, ainda falta alguma coisa, não, ainda preciso fazer mais uma faculdade, mais um curso, preciso ir mais uma feira, mais um seminário, mais uma palestra, etc. Nunca estamos prontos para colocar a ideia em prática. E a ideia ela só vai se desenvolver também na prática, né? Então, depois que você teve o insight, compartilhou com outras pessoas, buscou mais pessoas para fazer o seu negócio com você, coloque a ideia em prática, porque a gente só vai aprender, lapidar, e a ideia só vai se desenvolver na prática. Nenhuma ideia nasce pronta. Se ela já está pronta é porque ela entrou atrasada no mercado, né? Todo o primeiro produto, todo o primeiro serviço, o primeiro protótipo, ele não nasce perfeito. Nenhum negócio de sucesso nasceu perfeito. Ele nasceu porque ele entrou no mercado. E os meus negócios foram assim. Cada negócio que eu coloquei no mercado, eles nunca concluíram da mesma forma como eu iniciei. Mas se eu não tivesse iniciado, ele não teria chegado naquele segundo ponto, né? Então, por isso que colocar em prática, entrar no mercado, mesmo que você vai errar, é um ponto indispensável também. Bom, outro assunto muito bacana que a gente só se fala disso nos dias de hoje, né, que é crise. Essa frase aqui do meu amigo Ricardo Jordão Magalhães, faz questão de compartilhar, né, que a crise chegou para todas as pessoas que querem ganhar a mesma coisa ou fazer a mesma coisa que faziam há mais de 30 anos. O mundo mudou, o modelo de fazer negócios mudou, o modelo de criar empresas mudou, o modelo de se educar mudou, o mundo está mudando. A crise, na verdade, lógico que a crise existe, mas ela nada mais é do que um reflexo, ela nada mais é do que um retrato daquilo que a gente está fazendo de errado. Se a gente começar
até observar capas de revista, a gente tem na mesma semana, a gente tem uma revista que mostra o impacto negativo da crise, e numa outra revista a gente tem na mesma semana uma revista que mostra a crise como oportunidade para construir novos negócios, né? Então, como a ótica, né, da gente ver o mesmo ponto de forma diferente faz total diferença. E se a gente começar a observar os negócios nos dias de hoje, a gente começa a entender que os negócios não são mais os mesmos. Se a gente observar que a empresa, talvez, que vale mais do que a Petrobras nos dias de hoje, que é a maior empresa de transporte do mundo, que não tem um único carro, né, ou a maior empresa de hospedagem do mundo, que não tem um único hotel, ou um WhatsApp, né, que foi vendido aí por bilhões e tem menos de 50 funcionários, a gente começa a ver e entender que o mundo mudou, né, que o antigo conceito de construir empresas, fábricas, indústrias, muitos funcionários, muitas pessoas, o conceito de gerir, de liderar, de administrar, mudou. Tudo está mudando. Então, quem continua fazendo a mesma coisa que fazia 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, vai sempre enfrentar a crise. Isso é natural. Se a gente não começar a entender que o modelo de fazer negócio está mudando cada vez mais rápido. E, claro, né, para quem ainda não sintonizou com essas oportunidades, esse antigo mito de estabilidade também não existe, né? Aquela antiga história que eu ouvia desde pequeno, que entra num concurso para a tua segurança de emprego, entra numa grande empresa, né? Me diziam para entrar na Petrobras que era muito seguro, né? Aí a gente pensa se realmente é seguro, ou entrar num concurso, a gente começa a entender que realmente estabilidade não existe mais. Empreender é muito mais seguro, muitas vezes, né, do que depender ou de terceirizar o seu futuro, terceirizar a sua independência financeira, terceirizar a sua aposentadoria para terceiros. Então, estabilidade também é muito relativo. E a pergunta que eu faço para vocês é isso: nós estamos preparados para isso? Nós estamos preparados para enfrentar, para empreender, para construir carreiras, para construir patrimônio nesse mundo que está mudando, que muda a cada segundo? A educação muda a cada segundo, as empresas mudam a cada segundo. Vocês acham que 5 anos dentro de uma faculdade, dentro de uma sala de aula, é suficiente para uma vida que nós vamos viver talvez por 80, 90, 100 anos e que muda todo mês? Né? Com certeza não dá mais para a gente depender, para a gente achar que apenas aquilo que a gente aprendeu no passado vai servir para nós ainda nos dias de hoje. E com base nisso, mais um incômodo que me surgiu, mais uma insatisfação. Depois que eu passei, na verdade, esses 10 anos que comentei com vocês, lendo, convivendo e construindo empresas, eu tinha vontade de transmitir esse conhecimento para outras pessoas também. Eu queria compartilhar tudo aquilo que eu via que não fazia sentido na prática, que era diferente do ensino de educação tradicional, eu queria compartilhar com mais pessoas também. Então, por isso que ano passado surgiu a ideia de escrever um livro, que é o nome da nossa palestra hoje, O que a Escola Não Nos Ensina, que eu lancei no ano passado pela editorial Tabux, do Rio de Janeiro. E é um livro onde eu mostro de fato, e que eu vou falar com vocês aqui também, que a educação tradicional não é mais o único caminho. Hoje nós temos diversas formas de aprender. Nós podemos aprender, seja vendo um vídeo, seja lendo um livro, ouvindo um podcast, um áudio, fazendo na prática, errando, enfim, nós temos diversas formas de aprender. E também as 7 habilidades que eu, na verdade, lapidei todas essas experiências que eu tive como empreendedor, 7 habilidades indispensáveis. Mas antes de a gente falar das 7 habilidades, um ponto interessante também, que o livro também foi uma dificuldade, o livro também nasceu de um problema. Eu ainda, talvez, ano passado eu tinha 24 anos, como é que eu ia escrever um livro, apesar de já ter tido muitas experiências como empreendedor, eu ainda era muito novo, né, e tinha uma certa objeção, talvez por editoras, para escrever um livro, então eu tinha mais um problema para enfrentar. E para conseguir lançar um livro para uma editora renomada, eu usei mais uma vez o mesmo conceito de construir negócio, pensando que ninguém faz nada sozinho, nenhum grande negócio se constrói sozinho, nenhum grande projeto se constrói sozinho, todo projeto é construído por pessoas, né? Quanto mais pessoas qualificadas, preparadas estiverem junto com a gente, melhor. Então, eu resolvi convidar 30 pessoas que passaram pela minha vida, grandes empreendedores, grandes escritores, grandes autores, para participarem também do meu livro. Então, em cada uma das habilidades, cada uma dos capítulos do livro, eu conto com um grande autor, com um grande empreendedor que também reforça aquilo que eu já comentei, aquilo que eu já tinha transmitido. E fica mais uma vez a lição de que, como eu comentei, ninguém faz nada sozinho, né? A gente precisa ter pessoas para fazer isso. E o livro também foi destaque em muitas mídias, retratando de fato que a educação tradicional não nos ensina a empreender. Essa é a proposta do livro. E eu listo, então, 7 habilidades que eu identifiquei nesse caminho, que são indispensáveis para a gente desenvolver. Então, eu vou passar para vocês aqui de forma
condensada, quais são essas 7 habilidades e como que a gente pode fazer para se aprimorar e para desenvolver essas habilidades. Na verdade, não tem resposta pronta, esse é um processo. Eu sou um grande defensor do conceito de educação continuada, de educação autodidata. Eu não acho que a educação tem começo, meio e fim. Como eu comentei, 5 anos, 10 anos não são suficientes, a gente tem que estar sempre aprendendo. Então, na verdade, isso aqui é um caminho, é um roteiro, é um mapa que a gente tem que seguir, que a gente tem que entender, que a gente tem que estar sempre aprendendo, sempre aperfeiçoando, sempre buscando conhecimento sobre essas 7 habilidades que, como eu comentei, foram, em todos os empreendedores de sucesso que eu conheci na minha vida, eles tinham essas 7 habilidades muito bem desenvolvidas. A primeira delas, talvez a mais importante, aprender a utilizar sua mente. Eu costumo dizer que a gente aprende na escola sobre outros planetas, sobre o universo, e esqueceram de nos ensinar aquilo que está dentro de nós, a nossa mente. Né? Tão perto, tão próximo, e ninguém nos ensinou sobre isso. Como que funciona a nossa mente? Como que a nossa mente tem, de fato, interferência, tem, de fato, poder em mudar as coisas que estão ao nosso redor? Quando a gente começa a estudar a nossa mente, a gente começa a entender que 95% da nossa mente é composta pelo subconsciente ou inconsciente. E apenas 5% da nossa mente é composta pelo consciente. O que isso quer dizer? 5% é tudo aquilo que a gente tem consciência do que a gente faz. Quando eu levanto um braço, quando eu me movimento, quando eu faço alguma atitude, é consciente. E subconsciente é tudo aquilo que a gente ouviu, tudo aquilo que a gente vivenciou, tudo aquilo que a gente viu desde pequeno. Tudo aquilo que foi entrando na nossa mente foi ficando gravado nesse pequeno espaço aqui de 95%. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês ouviram desde pequeno sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre negócio, sobre empreendimento, sobre empreendedores? Que dinheiro é ruim, que empreendedor é corrupto, que gerar riqueza é ruim, que gerar emprego é ruim, que criar empresa é ruim. Quantas coisas talvez que a gente não ouviu, né, de forma negativa sobre sucesso, sobre negócio, e que ficaram armazenados naqueles nossos 95% do subconsciente. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ver que a gente tem nas nossas mãos o poder de começar a mudar esse reflexo. Cada pontinho dos assuntos que a gente vê de forma negativa ficam armazenados no nosso subconsciente. Ao mesmo tempo, se a gente quiser colocar coisas boas, coisas positivas, né, por isso que eu sempre digo, esquece, para de ver jornal, para de ver notícia negativa, para de ver tragédia. Aquilo que aconteceu do outro lado do mundo, aquela tragédia, por mais que é notícia, a gente tem que estar ciente, não vai interferir no teu negócio, não vai ter influência direta no teu negócio. Então começa a alimentar a tua mente com coisa positiva, começa a ler sobre empreendedores de sucesso, começa a escutar, a ouvir, a conviver com pessoas de sucesso, que você automaticamente começa a alimentar a sua mente subconsciente com coisas positivas, com coisas que te agregam nesse sentido. O fracasso também é uma coisa muito comum. Essa frase eu acho fantástica. Fracasso não é o oposto do sucesso, fracasso é o caminho para o sucesso. Muitas pessoas têm essa conotação do fracasso como alguma coisa negativa. E, na verdade, como eu mostrei para vocês, até na minha própria história, isso vale para qualquer história de empreendedor. Eu não conheço uma história de empreendedor, nenhuma história de empresa de sucesso que não teve fracasso, que não teve problema. Agora, eu conheço muitas pessoas que tiveram fracasso e abandonaram no meio do caminho. Né? Então, por isso que eu digo, fracasso, inevitavelmente você vai ter problema, vai ter fracasso. Quanto antes você tiver os problemas, quanto antes você tiver o fracasso, melhor. Né? Porque ele, na verdade, é um caminho para o teu sucesso. Essa imagem aqui também é bastante bacana. Essa aqui é a mente de uma pessoa de sucesso, o cérebro de uma pessoa de sucesso, é que o cérebro de uma pessoa que não tem sucesso. Tem alguma diferença nas duas imagens? E eu comecei a observar isso. Talvez a gente comece a criar rótulos para pessoas de sucesso, empreendedores de sucesso, como se fossem, como eu comentei, pessoas supernaturais, pessoas sobrenaturais. E a gente começa a entender que elas não têm poderes nenhum a mais do que nós. Elas simplesmente alimentaram mais a sua mente, elas cercaram-se de pessoas positivas, elas mudaram seu mindset, seu comportamento, pararam de ver problemas e começaram a enxergar problemas. Essa é a única diferença. Não tem mais conhecimento, não tem necessariamente mais dinheiro, não tem necessariamente mais experiência, simplesmente mudaram o seu comportamento e a sua forma de enxergar. Essa palavrinha aqui também é um grande problema, né? O medo. Muitas pessoas comentam isso comigo, eu queria empreender, mas eu tenho medo. Eu não começo meu negócio, mas eu tenho medo. Aí eu pergunto, você acha que eu não tenho medo quando começo um negócio? Você acha que qualquer empreendedor de sucesso não tem medo? O medo é um recurso natural do nosso próprio corpo, é natural sentir medo. A diferença é que algumas pessoas acabam ficando paralisadas com medo e outras pessoas assumem que o medo é um processo natural e não se deixam impedir por causa disso. Essa é a única diferença. Mas agora dizer que você não empreende, não começa um negócio, não faz negócio porque tem medo,
né? Realmente é muito mais uma desculpa do que uma justificativa para qualquer outra coisa. Segunda habilidade, aprender sobre empreendedorismo. Como eu comentei, nós somos ensinados desde pequeno na escola a seguir o caminho tradicional. Nós somos ensinados a buscar emprego e não a gerar emprego. E há uma diferença muito grande entre aprender sobre os dois caminhos. Por isso que, se a gente quer empreender, quem daqui de vocês já tem empresa? É bastante gente, tem bastante gente. Mas assim, quem já tem empresa ou quem quer buscar ter uma empresa tem que buscar conhecimento de empreendedorismo, já que a gente não teve sobre isso. Como eu comentei, a educação tradicional não nos ensina a empreender. Nós precisamos buscar, de fato, conhecimento à parte. Empreender é conectar. Empreender é conectar ideias, empreender é conectar pessoas, empreender é conectar problemas, empreender é conectar oportunidades, empreender é conectar. Eu costumo dizer que o meu trabalho é conectar. O que eu faço é conectar. Eu conecto pessoas, eu conecto ideias, eu conecto problemas e a soma disso aqui tudo dá um negócio. Isso aqui vira uma empresa. Nós não precisamos criar nada do zero, nós não precisamos inovar no sentido de reinventar a roda. A gente precisa basicamente conectar pessoas, conectar pontos e isso por si só se transforma em um negócio. Empreender é fazer é errar. Como eu comentei, a gente só aprende de fato fazendo, errando. O erro é o nosso maior professor, é o nosso maior aprendizado. E novamente, se a gente começar a voltar, eu não vou me aprofundar nesse tema que não é a proposta, mas se a gente começar a observar o modelo de educação, nós desde pequeno fomos repelidos ao processo de errar. Quando nós tirávamos nota baixa, nós éramos castigados, nós éramos reprimidos. Qualquer coisa que a gente errava dentro da escola, nós éramos punidos, taxados como inferiores. E quando a gente começa a entender empreendedorismo, a gente vê que não são as pessoas que menos erraram que tiveram sucesso. São as pessoas que mais erraram. Aquelas que tiveram sucesso foram aquelas que mais erraram, aquelas que mais fracassaram, porque justamente aquelas que mais fizeram. Então a gente tem que mudar novamente nosso subconsciente, que ficou armazenado que errar é ruim, que tirar notas baixas é ruim, que não conseguir é ruim, que não ser o melhor é ruim. Trocar isso aqui para que o erro é bom, o erro é positivo, o erro é o nosso professor, o erro é o nosso aprendizado. Então a gente tem que mudar o nosso comportamento, na verdade, sobre isso. Não existe super-heróis, já comentei isso com vocês também. Né? Não tem nenhum poder mágico entre empreendedores de sucesso e qualquer outra pessoa comum. Simplesmente elas desenvolveram mais essas 7 habilidades. E eu pergunto, vocês estão dispostos a isso? Empreender é uma maratona, empreender não é uma corrida de 100 metros. Muitas pessoas acham que vão começar um negócio em 6 meses, em 1 ano, vão estar vendendo o seu negócio para o Zuckerberg, vão ser o próximo Facebook, o próximo Google, e esquecem e talvez não estudaram ou não entenderam que qualquer empresa de sucesso leva, em média, né, pelo menos 5 ou 10 anos. Eu te pergunto, você está disposto durante os teus próximos 10 anos a se dedicar exclusivamente a isso? A aprender, a errar, a tentar, a se reerguer, a recomeçar durante 10 anos? Se você não está disposto a isso, nem começa. É perda de tempo, realmente, porque não é, como eu comentei, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Empreender realmente é uma maratona. E é isso aqui, ó. É problema, 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 problema atrás de problema, né, que nos trazem oportunidades. Seja um generalista e não um especialista. Mais um ponto aqui que a gente volta a falar da educação tradicional, como eu comentei. O empreendedor é aquele cara que conhece um pouco de cada área. É um cara que sabe um pouco de finanças, o cara que sabe um pouco de marketing, o cara que sabe um pouco da parte jurídica, da parte contábil. O empreendedor tem que ter um conhecimento macro de todas as áreas e não um especialista naquela área. O especialista ele contrata, o especialista ele busca para a empresa. Ele precisa conhecer um pouco de cada área para saber de fato quem buscar, quem conectar, com quem se conectar. Não é a melhor pessoa, não é o melhor especialista. Como eu comentei com vocês, o maior especialista entrou no meu negócio e não o contrário. Né? Então, isso eu acho que já mostra por si só. E cuidado para a gente não ficar preso. Né? Eu acho que essa é uma das grandes armadilhas de quem já é empreendedor, de ficar preso no seu negócio, ficar preso dentro das burocracias, ficar preso na rotina do empreendedor. Talvez esse é um dos maiores obstáculos que tiram da oportunidade do empreendedor de fazer o que ele deveria fazer, que é pensar, que é planejar, que é pensar de forma estratégica e não ficar, na verdade, atolado em processos operacionais, em processo de execução, na qual ele pode ter especialistas, sejam eles sócios, sejam eles funcionários, que vão ajudar ele nessa caminhada. E pare de achar culpado. Né? Se a sua empresa não deu certo, a culpa é sua. Se o negócio não deu certo, a culpa é sua. Se a ideia não deu certo, a culpa é sua. Né? Não é culpa do governo, não é culpa da economia, do presidente. Foi você que escolheu desenvolver esse negócio. Você escolheu as pessoas, você escolheu o mercado, você escolheu a estratégia. Então pare de achar culpado. Né? Esse sentimento de vítima
talvez é um dos maiores problemas que a gente tem no Brasil hoje, inclusive, né? Achar que nós somos vítimas de tudo. E quando a gente entende que nós somos o protagonista, nós somos o responsável, eu sou o responsável pela minha vida, pelo meu futuro, pela minha aposentadoria, depende de mim. Se o negócio não deu certo, a culpa é minha. Então eu paro, vejo o que eu fiz de errado, observo o que eu fiz de errado, aprendo com os meus erros e continuo a caminhada. Né? E não simplesmente, não deu certo, ah, não, é a economia, é a presidente. No Brasil não dá para empreender no Brasil é muito difícil. É claro que a gente tem muitas dificuldades, que a gente tem muitas barreiras, mas eu sempre digo, se tem alguém que conseguiu, né, é uma prova concreta que você também pode conseguir, que isso aí não é uma única desculpa. Então, para de culpar os outros, né, e começa a olhar para você mesmo. Terceira habilidade, aprender a vender. Esse eu acho que é um dos grandes problemas do brasileiro. Muitas pessoas, eu vejo muitos negócios que têm um ótimo produto, ou às vezes investem 6 meses, 1 ano em desenvolver um produto, um aplicativo, um software, um sistema, um serviço, e esquecem que aquele negócio, aquele produto tem que ser comercializado. Né? Se não tem alguém para comprar, não tem negócio. Se não tem ninguém comprando, colocando dinheiro, o negócio não sustenta. E muitas pessoas, novamente, vamos voltar ao processo de educação. Eu lembro que quando eu era pequeno, a minha mãe sempre dizia para mim não falar com estranhos. Quando eu andasse na rua, não fala com estranho, não fala com estranho. Isso automaticamente começa a nos alimentar o nosso subconsciente a ter medo de falar com pessoas. A gente começa a criar obstáculos, objeções para falar com pessoas e, na verdade, quando aprender a vender, a se comunicar, é uma habilidade indispensável para qualquer empreendedor. Qualquer empreendedor que vocês forem ver de sucesso, com certeza é um cara que ou vendeu uma ideia, ou vendeu um produto, ou vendeu um negócio, o cara que está vendendo a todo momento. Empreender é vender, se não tem vendas, não tem negócio. Né? E algumas dicas para a gente, talvez, ajudar a aumentar a habilidade de vendas. Entender que primeiro vender é ajudar pessoas. Né? Esquece aquele velho mito que a gente tem, na verdade, de vendas, daquele cara ligando para você todo dia, te incomodando, te enchendo o saco. O vendedor como aquela pessoa que é aquela pessoa chata, que não para de largar do teu pé. Não, vender não é isso. Vender é ajudar pessoas. Quando você ajuda alguém, quando o teu produto ajuda alguma pessoa, quando o teu negócio ajuda alguma pessoa, o teu negócio resolve um problema de alguém, isso é vender. Eu estou dando uma oportunidade para uma pessoa resolver um problema dela. Isso é vender. É ajudar as pessoas. É criar relações com pessoas. É relações de longo prazo. É, de fato, criar amigos, de fato, criar relações positivas. Pessoas compram de quem confiam. Isso talvez eu demorei para entender também. Pessoas não compram de empresas. Pessoas compram de pessoas. Quando eu confio em alguém, eu compro de alguém. Quando eu não confio de alguém, eu não vou comprar de alguém. Então não adianta você me parar aqui do outro lado e tentar vender teu produto sem antes eu te conhecer. Eu quero saber quem você é, o que você já fez, eu quero confiar, eu preciso comprar primeiro você e depois o seu produto, o seu negócio. Então primeiro venda você e depois venda o seu produto, o seu serviço. Essa aqui é a pirâmide que eu uso para vender. Confiança, estudo, eu tenho que estudar sobre vendas. Vendas é uma ciência, tem que aprender, existem técnicas de venda, a gente aprende com vendas. Eu preciso ter confiança, eu preciso acreditar no meu negócio, no meu produto, no meu serviço, tem que saber que de fato aquilo resolve um problema. Eu tenho que ter uma preparação mental, né? Eu tenho que estar numa vibração positiva, eu tenho que estar numa energia positiva para me comunicar com alguém e eu tenho que praticar, eu tenho que tentar. Né? Novamente, como que eu faço para aprender a vender? Começa a vender, é simples. Né? Como que eu perco o medo de vender? Começa a falar com pessoas. Como que eu perco o medo de falar em público? Começa a falar em público. Isso vale para qualquer medo. Né? Quer perder o medo? Começa a praticar. Quarta habilidade, aprender sobre marketing, sua marca pessoal, que está muito relacionado com vendas também. Né? O marketing do negócio e a marca pessoal do seu empreendedor também. Né? Seja transparente, mas não invisível. Né? Muitas pessoas confundem isso. Transparente e ser invisível são duas coisas bem diferentes. Né? Se você criar um negócio que ninguém conhece, um serviço que ninguém conhece, né? Como é que você quer que alguém compre de você? Né? Comunique, espalhe, leve para o mundo o seu negócio, o seu serviço. E como eu comentei, lembre que as pessoas compram primeiro você. Né? Como é que está a sua imagem pessoal? O que as pessoas enxergam de você? Façam esse teste. Vejam no grupo de relacionamento de vocês, separem 10 pessoas e perguntem qual que é a imagem que elas têm de você. Quando elas falam no seu nome, o que elas pensam? Quando eu digito no Google o teu nome, o que vai aparecer? O que você compartilha na tua rede social, no teu Facebook? Isso aqui está tudo moldando você. Isso aqui é você. E como pessoas compram de pessoas, se eu não confiar em você, se você não me passar uma imagem condizente com aquilo que você está vendendo, né, como é que eu vou comprar de você? Fica difícil. Dê algo de valor antes. Isso aqui é muito interessante também.
Muitas pessoas, eu costumo dizer que são pedintes, né? Pedem, 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 pedem. E quando a gente dá alguma coisa de valor antes, quando a gente dá alguma coisa de fato que ajuda as pessoas antes, sem esperar nada em troca, sem esperar a recompensa, isso aqui já é bíblico, né? Isso aqui já é há muitos séculos já se fala isso, dá para receber, ou qualquer outra versão que vocês queiram utilizar, isso aqui vale nos dias de hoje, vale até hoje, né? Primeiro dê alguma coisa, dê uma amostra, dê um conteúdo, dê um serviço, deixe as pessoas conhecerem, experimentarem, seja você ou o seu produto, o seu negócio, para depois pensar em vender alguma coisa. Eduque os seus potenciais clientes antes de vender. Nós vivemos na era da informação. Quando as pessoas buscam o seu serviço, seu produto no Google, aparecem pelo menos alguns milhares de outros produtos. As pessoas não querem saber sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Elas querem saber como aquilo lá vai ajudar elas. Então, quanto mais informação vocês derem para ela, quanto mais conteúdo, quanto mais informação gratuita e de valor vocês derem para ela, mais fácil vocês vão estar educando, mais fácil vai ser também de vender para os seus potenciais clientes. Marketing de conteúdo, eu comentei, isso aqui é a grande tendência dentro do marketing, só se fala em marketing de conteúdo, a gente vive na área da informação, do conteúdo, então comece a gerar conteúdo, ajudar conteúdo que ajude as pessoas e não conteúdo que venda unicamente seu produto, seu serviço. Quinta habilidade, aprender a ser um líder. Mais uma habilidade que a gente não aprende também, né? A gente aprende a ser liderado e não a ser líder. E são duas coisas bem diferentes. E em todo momento da nossa vida a gente é líder. A gente é líder às vezes dentro de casa, dentro da família, dentro do emprego. Em algum momento a gente vai ser líder. E a gente precisa então aprender a ser um líder para realmente conseguir desempenhar isso com sucesso. Lembra que a gente comentou que o mundo está mudando, os negócios estão mudando? Isso aqui não existe mais. Chefe é diferente de líder. O líder nos dias de hoje ele tem um comportamento totalmente diferente daquele líder do passado. O líder de hoje está se comunicando, está se comportando com pessoas da geração Y, com pessoas novas que buscam coisas totalmente diferentes do que a gente tinha no passado. Se o líder não entender isso, se o líder não estiver disposto a estudar o comportamento das pessoas, estudar sobre pessoas e continuar fazendo aquilo que ele sempre fez, dificilmente ele vai conseguir engajar uma pessoa. E como negócios são feitos de pessoas, né, se não tiver um líder por trás do negócio, não tem negócio. Propósito, essa é a palavra mágica de todo líder. Todo grande negócio surge de um propósito. Qual que é o propósito do negócio? O negócio ele tem que dar lucro, sim. O negócio ele tem que ser vendido, sim. Ele tem que dar receita, mas acima disso ele tem que ter um propósito, ele tem que ter um objetivo, ele tem que ter um sonho. Quando tu tens um propósito, é muito mais fácil tu trazer pessoas para a tua equipe. É muito mais fácil tu, de fato, conseguir atrair pessoas que vão comprar aquela mesma causa, aquele mesmo propósito. Ninguém faz nada sozinho, como eu comentei. Nenhum grande projeto construiu sozinho. Então, se você tem medo de dividir a sua ideia, se você tem medo de abrir mão do seu negócio, se você tem medo de abrir participação do seu negócio, não tem nenhum problema com isso. Mas, com certeza, muito dificilmente você vai construir alguma coisa de impacto. Já que negócio de impacto, negócio de sucesso, realmente são feitos de mais de uma pessoa. Aprenda a delegar, né? Mais uma dificuldade. Às vezes, a pessoa entende que tem que ter pessoas, a pessoa entende que tem que ter mais gente na sua equipe, mas sempre fica pensando, não, isso aqui eu não vou passar para ele, isso aqui só eu sei fazer, só eu sei fazer. Pessoa que não entender que tem que trazer pessoas, mas tem que compartilhar e tem que deixar, se você confia nas pessoas, deixe nas mãos delas, cobre resultado, não microgestão, né? Quer ficar toda hora, todo momento lá cobrando, toda hora vendo se o cara está fazendo, se o cara está no Facebook ou está trabalhando. Foque no resultado, né? Confie na pessoa, aprenda a delegar e deixe que cada um faça o seu trabalho. Esse é o seu papel como líder. Diversidade, né? Outro ponto muito importante de liderança. Quanto mais perfis de pessoas diferentes, mais fácil é construir um negócio inovador. Se a gente começar a estudar grandes empresas de sucesso hoje, Google, Facebook, qualquer outra empresa, a gente vai ver que tem pessoas de tudo que é tipo. Tem japonês com brasileiro, tem negro com branco, tem homossexual com heterossexual, tem tudo que é tipo de perfil. E isso talvez seja um dos grandes valores. Quanto mais pessoas diferentes, perfis diferentes, pessoas que pensam diferentes, mais fácil da gente entender de fato o mercado, entender de fato os negócios. E tem a paixão por pessoas, né? Quem não gosta de pessoas realmente não pode empreender. Essa é a regra número 1. Penúltima habilidade aqui, antes da gente finalizar, aprender sobre educação financeira, mais um grande problema do brasileiro. A gente aprende a ganhar dinheiro, mas não aprende a administrar o dinheiro, né? Dificilmente a gente ouve alguém ensinar sobre isso. Hoje está mudando, nos dias de hoje a gente está começando a ter isso dentro de escola, mas ainda é muito pouco. E eu acredito que todo mundo aqui é remunerado por dinheiro, né? Se somos remunerados por dinheiro, a gente precisa aprender a como gerir, a como administrar esse dinheiro, já que a gente não foi ensinado sobre isso na escola. E o grande problema está aqui, ó.
problema não está no dinheiro. O dinheiro não é ruim. Ganhar dinheiro não é pecado. Não tem nada de errado em ganhar dinheiro. O problema está na forma da nossa mente, do nosso comportamento que a gente atrela o dinheiro e como que a gente usa o dinheiro. Esse é o problema, é isso que a gente tem que estudar. Entender a nossa tão falada, tão comentada corrida do rato, né? Eu acho que é o mais comum, do brasileiro principalmente. Aquele cara que trabalha para pagar a conta, né? Nunca sai dessa corrida do rato, né? A corrida do rato é o que tu fica girando, né? Vende o almoço para pagar o jantar e nunca sai dessa corrida do rato. Quando a gente começa a estudar sobre educação financeira, a gente começa a entender conceitos básicos de educação financeira, né? Desde gastar menos do que você ganha, aprender a poupar, aprender a investir, aprender a planejar o seu futuro financeiro, entender sobre juros compostos. São assuntos que muitas vezes não nos despertam interesse, né? Às vezes são assuntos que a gente tem uma impressão que são complicados, mas são conceitos muito simples, muito básicos, que realmente fazem total diferença no contexto total. Entender de economia, entender o que está acontecendo no mundo, entender que a economia está mudando também, entender que aquele investimento que o seu avô fez não é necessariamente o melhor investimento nos dias de hoje. Entender um pouquinho de juros, entender um pouquinho de inflação, entender conceitos básicos de economia são indispensáveis para você conseguir montar o seu planejamento financeiro também. Cuidados com mitos e verdades, né? Isso aqui é muito bacana, isso aqui gera muita polêmica, geralmente, mas a questão de entender o que realmente é mais interessante para mim, no meu perfil. Comprar uma casa ou alugar uma casa, né? Será que eu tenho que comprar uma casa ou será que se eu alugar uma casa, talvez quando eu estou começando a minha vida profissional, não seja mais financeiramente interessante, não me dê muito mais vantagens? Será que eu preciso trocar de carro nesse momento? Será que eu preciso comprar mais uma casa? Quando a gente começa a desmistificar mitos, né? Será que a poupança é o melhor investimento? Desde pequeno eu sempre ouvi isso, né? Imóvel é um bom investimento, quem casa quer casa, né? Poupança é garantia, poupança é o melhor investimento. Isso aqui são tudo mito que a gente ouviu, mas que nos dias de hoje muitos deles não fazem mais sentido ou podem ser pelo menos questionados, né? E a fórmula da riqueza é muito simples. Isso aqui não muda nunca. Riqueza é ganhos menos os gastos vezes juros compostos, né? Parece básico, parece simples na teoria. Lógico que na prática não é tão simples assim, né? Mas não tem mistério, não tem fórmula mágica. A gente fica procurando fórmula mágica para emagrecer, fórmula mágica para enriquecer, fórmula mágica para ter sucesso. E onde a fórmula, na verdade, está em conceitos tão simples que a gente acaba não fazendo o básico, né? O beabá, que é tão simples, e acaba não... Eu acho que ninguém quer passar ou depender sobre isso aqui, né? Eu acho que todo mundo sabe ou deveria saber que o nosso sistema de previdência social, na verdade, ele está com grandes problemas. Se a gente começar a entender que cada vez mais vai ter menos pessoas contribuindo e mais pessoas usufruindo, a conta não fecha, né? Então, quem depender unicamente da Previdência Social, colocar na mão da Previdência Social o seu futuro financeiro, com certeza vai ter um grande problema. Então, começa a cuidar da sua aposentadoria, né? Daqui a 30 anos, como é que será que vai estar a tua receita? Quando tu largar o teu emprego, tu vai depender somente da Previdência Social? Ou você vai ter o seu plano de aposentadoria para não depender de terceiros? Lembra que você é o culpado. Não vai culpar depois o governo, a Previdência, porque você é o culpado, hein? Tempo não é dinheiro, é muito mais do que isso, a riqueza. Isso aqui é muito importante. Muitas pessoas falam que tempo é dinheiro. Não, tempo não é dinheiro. Tempo é muito mais que dinheiro. Tempo é vida. Tempo é um bem limitado. Dinheiro é ilimitado. Dinheiro a gente imprime no banco. Tempo não. Tempo passou, acabou, né? E para a gente acabar aqui, está encerrando nosso tempo, a 7ª habilidade, mas não menos importante, aprender a manter e cuidar da sua saúde e espiritualidade. Eu não consigo desvincular uma coisa da outra. Eu não consigo falar de empreendedorismo sem falar do empreendedor. Como é que eu vou ter um negócio de sucesso se a minha vida pessoal, social, financeira, de saúde espiritual está fracassada? Como que eu vou ter uma vida de sucesso se a minha saúde, se o meu corpo não corresponde, se o meu espírito não corresponde, se a minha mente não corresponde? Quer empreender e não cuida do seu maior empreendimento? Aí fica difícil, né? Esse aqui é o maior empreendimento de vocês, é você. Cada um de vocês são o maior empreendimento de vocês, é o maior projeto que vocês podem cuidar, vocês podem investir tempo, dedicação, dinheiro em vocês, em saúde, em espiritualidade, em alimentação, atividade física. Aí tem vários assuntos que a gente não vai entrar a fundo aqui agora, mas essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Quando chegar a festa de 80 anos de vocês, o que vocês vão ter para contar para os seus netos? O que vocês fizeram? Tiveram emprego? Foram todos os dias para o emprego, das 8 às 6, tiveram a sua vida tranquila? Ou vão deixar um legado? Ou vão deixar um país melhor do que vocês conheceram?
vão deixar emprego, vão deixar sonho, vão deixar perspectiva? Essa é a pergunta que eu faço todos os dias. Quando chegar a sua festa de 80 anos, o que você vai dizer para os seus netos? O que você vai ter para contar? Tenha histórias, né? Tenha histórias de fato para contar. É isso que eu espero poder ouvir de vocês. Bom, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais até do meu trabalho, na minha página, joaocristofolini.com.br, eu tenho vários materiais, PDF, material gratuito, texto, vídeo, reportagem, tem muita coisa ali. Tem um podcast também, quem não conhece o podcast, é um áudio, né, que você pode ouvir no celular, no computador, que é o Resumo Cast, um podcast gratuito com resumo de livros para empreendedores. É um podcast que foi criado esse ano e já está fazendo um grande sucesso, está entre os podcasts mais baixados do Brasil também. Então fica aí mais uma dica. E os meus contatos também, meu site, minhas redes sociais, fique à vontade aí para me procurar nas redes sociais, para perguntar. Eu vou estar aqui na frente também, quem quiser conversar, bater um papo, perguntar. Quem quiser conhecer um pouquinho mais o livro, tem alguns exemplares aqui comigo também, então fico à disposição de vocês. Tá certo? Agradeço a oportunidade, espero ter contribuído um pouquinho e fico à disposição de vocês também. Muito obrigado. Então, em nome do Sebrae, a gente gostaria de te agradecer o João. Pessoal, quem tiver interesse, ele vai estar aqui no Espaço Network, aqui na frente da nossa sala mesmo. Aí vocês podem conversar com ele, ver o livro também, tirar algumas dúvidas. Obrigada, viu?